Boa noite, família! Quarta-feira, às 20 horas, o nosso encontro é aqui na Escola da Fé. Que bom que você está aqui comigo. Olha só, pega a sua agenda aí que nós vamos atualizar com informações muito importantes para que você acompanhe as nossas programações. Terças e quintas-feiras estamos aí a todo vapor com as células apostólicas. Você precisa encontrar uma célula para você participar. Você não pode ficar de fora desse movimento. Muitas pessoas têm sido abençoadas. As células é um pequeno grupo onde nós podemos também cuidar dos irmãos da igreja. Ali nós aprendemos a palavra, ali nós temos um período de comunhão, temos um período também de oração na cadeira do milagre. E olha só, muitos milagres têm acontecido, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso nós glorificamos a Ele. Então não fique de fora. Você que ainda não está participando, procure uma célula mais próxima da sua casa, ou também você pode optar pelas células online. E aí você vai então fazer parte de um grupo e você vai caminhar em fé e vai vencer. Amém? Bom, meu segundo aviso aqui é que no sábado às 19 horas nós temos a Rede Conectados. E o que é a Rede Conectados? É a juventude da igreja reunida e é uma bênção. Por quê? Porque esses jovens aqui se encontram e aqui eles partilham da comunhão, tem muita música, palavra de Deus, e é um espaço onde você que é jovem vai encontrar uma ministração voltada à linguagem sua, uma linguagem atual. Eu tenho certeza que você fará grandes amizades, que você fará grandes alianças aqui na rede da juventude, e você não pode ficar de fora. Você, pai e mãe que está me ouvindo agora e me vendo, manda o seu filho para a igreja, manda o seu filho para o Conectados, sábado às 19 horas. Ele não pode ficar de fora desse movimento da juventude da igreja. Estamos combinados? Ok. Domingo às 18h30, temos aí as nossas celebrações. É uma palavra direcionada para o seu coração, é um momento em que toda a igreja está reunida, no mesmo espírito, recebendo uma palavra de poder, uma palavra de esperança, e a palavra de Deus, ela nos diz que é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a vida e a bênção. Então você não pode ficar de fora. Como ainda estamos funcionando com capacidade reduzida, você precisa dar o seu nome para as celebrações de domingo. Então procure o pastor Júnior, pode me procurar. O nosso contato para você garantir a sua presença é o 98788-7200. Então, domingo é o dia do Senhor, você e sua família precisam estar aqui para poder louvar ao Senhor juntamente conosco. E se por algum motivo você não conseguir estar aqui presente, também temos as nossas transmissões através da nossa página, da nossa rede no Facebook. Então nos acompanhem por lá e vamos adorar ao Senhor com muita fé, vamos adorar ao Senhor com muita alegria no nosso coração. Queria falar para você também um pouquinho sobre a generosidade. E o que é a generosidade? A generosidade, ela não está ligada ao quanto você oferece, ao quanto você tem para dar, mas ela está ligada ao princípio da generosidade, está ligado ao modo como você oferece, ao modo como você dá. Então, não deixe de ser fiel ao propósito, viva uma vida em generosidade, porque é quando você vive uma vida em generosidade que o Senhor vai acrescentando sobre a sua vida. E aí assim você vai compartilhando, você vai partilhando daquilo que o Senhor já te deu. E através da sua vida outras pessoas são abençoadas. Através da sua vida o reino de Deus ele cresce, ele vai se expandindo. É através dos seus dízimos, é através das suas ofertas, é através da sua própria vida derramada como uma oferta viva diante de Deus. Então permaneça fiel ao propósito, seja fiel ao Senhor em generosidade. Eu tenho certeza que a bênção do Senhor que já está estabelecida sobre a sua vida, a cada dia o Senhor vai derramar
mais e mais. E temos aqui um último aviso para você ficar com a sua agenda 100% atualizada, que é às quartas-feiras, às 21 horas, a nossa sala de guerra. Pastor, o que é a sala de guerra? A sala de guerra é uma reunião que toda a igreja participa, às quartas-feiras, às 21 horas, através da plataforma Zoom. É online, isso mesmo. Lá da sua casa você pode se conectar e você vai participar desse movimento de oração que tem acontecido na nossa família espiritual. Lá você vai ter a oportunidade de colocar o seu pedido de oração e também de desenvolver uma vida de oração. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Você não pode ficar de fora desse movimento que é a sala de guerra, ok? E como você já sabe, está aqui agora me acompanhando, um pouquinho antes, às 20 horas, é a Escola da Fé. E nós estaremos nessa noite dando continuidade a essa série de ministrações, a essa campanha que é Fé Vitoriosa. A nossa fé é uma fé operosa, é uma fé vitoriosa. É por isso que a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, a fragrância do bom perfume de Cristo. Olha o que a palavra de Deus também nos diz em Marcos capítulo 9, versículo de número 23. Tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus também nos fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam, mas o justo viveria pela fé. E nós estamos falando dessa fé vitoriosa, dessa fé que gera resultados, dessa fé que é a fé que o nosso Deus já derramou sobre o nosso espírito, sobre a nossa vida. Por isso estamos felizes. E a palavra de Deus também nos diz aqui em Lucas capítulo 11, versículo de número 10: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Tudo isso só é possível se você está vivendo pela fé, e não apenas por uma fé vaga, mas uma fé vitoriosa. Olha só, tenha certeza de uma coisa: você sempre atrairá para si o que pensa, deseja e busca. Mas espera aí, pastor, isso aí não se trata de pensamento positivo, como disse Norman Vincent? Tudo bem, para você pode até ser uma maneira de ter um pensamento positivo, mas eu prefiro chamar isso de fé. Eu prefiro chamar isso de fé nas palavras de Jesus. E é assim que nós vivemos. E também a palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 9, versículo de número 29, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Olha só para você ver que situação. Essas foram as palavras de Jesus. Jesus, em determinada situação, eu quero contar o contexto desse versículo para você. Se aproximaram dois cegos de Jesus. Eles se aproximaram de Jesus e Jesus olhou para eles e disse: vocês creem que vocês podem ser curados? E eles imediatamente responderam para Jesus: sim, acreditamos que podemos ser curados. E aí a resposta de Jesus foi essa: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Queridos, você precisa viver, e eu quero afirmar para você, que a sua expectativa, que a sua esperança, que aquilo que você necessita, que aquilo que você tem colocado diante de Deus, vai ser realizado, vai ser feito, segundo a sua fé. E como é que está o seu tanque de fé nessa noite? Como é que você tem vivido a sua vida? Você tem vivido pela fé?
ou você tem vivido desesperançoso, ou você tem vivido de uma forma, como disse o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e o que acontecer é lucro. Eu queria dizer para você, que você nessa noite está sendo convocado, está sendo chamado por Deus, para viver uma vida em fé, para que você abasteça o seu tanque de fé nessa noite, porque é baseado na sua fé, que será feito ou realizado sobre a sua vida, os milagres de Deus. É assim que Deus faz. Sua fé determinará suas prioridades de pensamentos e ações. É assim, é a maneira em que você está vivendo, é o seu nível de fé que vai determinar suas prioridades, os seus pensamentos e as suas atitudes, as suas ações. Sabe por quê? Porque em Cristo você recebeu uma fé poderosa, em Cristo você recebeu uma fé verdadeira, e em Cristo você recebeu uma fé inabalável, e isso vai direcionar a sua história de vida, tenha certeza disso. Nós aqui recebemos nas quartas-feiras anteriores 9 mensagens dessa série Fé Vitoriosa, e essas mensagens, elas estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, no canal da nossa igreja, Novo Alvorecer Online. A fé vitoriosa que nós recebemos através de Jesus, e também através dessas ministrações que chegaram aos nossos corações, nessas 9 quartas-feiras, foram: fé vitoriosa que fortalece minha humanidade. Como Deus falou de uma forma poderosa aos nossos corações. Fé vitoriosa que define a minha identidade. Você tem uma identidade em Cristo. Fé vitoriosa que refrigera a minha alma. Fé que restaura minhas emoções. Fé que alivia a minha dor. Fé que refina os meus relacionamentos. Fé que eleva minhas atitudes. Fé que abastece as minhas esperanças. Fé que renova os sonhos, que renova os meus sonhos. E hoje nós veremos a 10ª ministração, a 10ª e última mensagem dessa série extraordinária, que tem mexido com os nossos corações, que tem mexido com as nossas almas, que tem mexido com a nossa vida, que tem transformado a maneira como vivemos, como nos relacionamos em igreja e como nos relacionamos com o nosso Pai Celestial. E o tema da nossa mensagem nessa noite, o título dessa mensagem é: a fé vitoriosa garante a salvação. A fé vitoriosa garante a salvação. Olha o que diz a palavra em João capítulo 1, versículo de 3 a 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Olha também o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículo de número 37. Pois nada é impossível para Deus. Nessa ocasião aqui, o contexto desse versículo, dessa passagem, é o anjo do Senhor indo diante de Maria, mãe de Jesus. E nessa ocasião, o anjo estava falando para Maria como é que seria concebido o Filho de Deus, que Deus havia achado graça sobre a vida de Maria. E nessa ocasião o anjo fala assim: Maria, porque ela tinha muitas dúvidas, descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, e te cobrirá, e você será abençoada, e você então vai gerar o Filho de Deus.
E aí, diante dessa situação, o anjo também revela para Maria que Isabel, a sua prima, que era já avançada em idade, já estava na velhice e também era estéril, estava gerando um filho. E aí, a palavra de Deus finaliza com esse versículo 37 que diz assim: pois nada é impossível para Deus. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite, na sua história, e você chegou à conclusão que algumas coisas são impossíveis para você. De fato, para você até pode ser impossível, mas eu queria dizer para você que nada é impossível para Deus. Deus, Ele pode fazer muito mais do que você pensa, do que você imagina e do que você pede. Deus está acima, Ele é soberano. E da mesma forma que Deus então gera esse milagre sobre a vida de Maria, trazendo então a esse mundo a salvação, o Salvador desse mundo, que é Jesus, através de um ato poderoso, que somente Deus poderia fazer. Da mesma maneira que Deus também, Ele vai lá e faz de uma mulher avançada em idade, que é Isabel, que era estéril, gerar um filho na sua velhice. Deus manda falar para você nessa noite, que essa fé vitoriosa, ela vai gerar milagres que aos seus olhos parecem ser impossíveis, mas que para Deus não é. Para Ele é possível, para Ele é possível. A palavra de Deus nos diz em Mateus 4,16: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Ei, a luz de Jesus está brilhando sobre a sua vida. Olha para mim aqui, eu queria repetir isso mais uma vez. A luz de Jesus está brilhando sobre a sua vida, e Ele é plenamente poderoso para te abençoar, segundo as suas necessidades, e para gerar um milagre de acordo com o desejo do seu coração, que vai de encontro ao propósito dele na sua vida. Receba em nome de Jesus. A palavra de Deus também nos diz que desse ato poderoso, em que Deus, através do Espírito Santo e de poder, Ele então faz com que Maria venha gerar Jesus. A palavra de Deus nos revela lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 8, na parte B do versículo, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nessa noite, eu quero dizer para você, que tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que faz parte da estratégia, da obra do diabo, sobre a sua vida, sobre a sua família, ela será quebrada, ela será desfeita, pelo poder que há no nome de Jesus, pela manifestação do Filho de Deus, na sua vida nessa noite. A fé vitoriosa que você está vivendo, ela vai fazer com que você, que já estava com uma vida decretada, fadada ao fracasso, venha ter agora uma novidade de vida em Jesus. Uma novidade de vida. Isso é o Evangelho, isso é a palavra de Deus. Deus tem uma nova vida para você. A fé vitoriosa que garante a salvação. Por que a fé vitoriosa garante a minha salvação? Por que a fé vitoriosa garante a sua salvação? Primeiro ponto, porque Jesus é o Filho de Deus. Você pode fechar os olhos aí, na sua casa, onde quer que você esteja me acompanhando, e declarar: a fé vitoriosa garante a minha salvação, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Olha o que diz a palavra em João capítulo 1, versículos de número 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. A palavra de Deus, ela é tão clara,
que ela diz que a palavra, o verbo era Jesus, e que ele estava com Deus, e ele era o próprio Deus. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É a trindade, é a triunidade de Deus. Só que muitas pessoas acreditam e dizem a diferença da nossa fé vitoriosa para a fé vitoriosa que se vive em muitas circunstâncias, é que nós acreditamos que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós acreditamos que Jesus, Ele é o Filho de Deus. E muitas pessoas, muitas religiões acreditam que Jesus foi um grande homem, acreditam que Jesus foi um grande profeta, acreditam que Jesus é um mártir da paz. Mas diferente deles, nós acreditamos, nós temos a plena convicção, e isso gera uma fé vitoriosa em nossas vidas, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, totalmente divino, sem erro, sem mancha, sem pecado algum. Ele triunfou sobre a morte, Ele venceu, e nele nós somos mais que vencedores. Essa é a diferença. Então, a fé que garante a minha salvação, ela passa em primeiro lugar, porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Em segundo lugar, porque a fé que garante a minha vitória, a minha salvação, porque Jesus tem todo o poder. Sabe o que acontece muitas vezes? É que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos imaginar o tamanho do poder de Jesus. E por isso nós limitamos o poder de Jesus, nós limitamos o poder de Deus em nosso benefício, em nosso favor, em nossas vidas. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo de número 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido. Então aqui nós conseguimos, através dessa revelação da palavra, entender a dimensão do poder de Deus, o tamanho do nosso Deus, a dimensão de Jesus. É simples. É só você olhar para todas as coisas que os seus olhos conseguem contemplar, que você consegue imaginar, porque a palavra de Deus fala assim, olha, que todas as coisas, não são algumas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então tudo que você conhece, e tudo que você também desconhece, tudo que ainda não chegou ao seu conhecimento, foram feitas por intermédio do poder de Jesus. E a palavra de Deus diz mais aqui, olha, nada do que existe teria sido feito. Nada do que existe teria sido feito se não fosse pela imensidão do poder de Jesus. E o apóstolo Paulo, entendendo essa realidade, ele escreve aos Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Você precisa nessa noite ter a dimensão do tamanho do poder de Jesus. Jesus tem todo o poder para restaurar a sua vida por completo. Jesus tem todo o poder, o nome de Jesus está sobre todo o nome. Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para libertar o homem, Jesus tem poder para fazer daquele que já estava num tremendal de lama, fadado ao fracasso, sem esperança alguma, de gerar
uma nova vida, gerar uma vida vitoriosa, fazer dele um vencedor. Jesus, ele tem o poder para mudar a sua história completamente. Deixa eu falar para você aqui novamente, preste atenção nisso. Jesus tem o poder de restaurar a sua vida completamente. Não importa a sua situação nessa noite, ele tem poder para mudar a realidade. Ele tem poder para mudar a sua história. Creia nisso. Terceiro ponto. Porque a fé vitoriosa garante a minha salvação. Porque Jesus é a direção para a humanidade. Jesus é a direção para a humanidade. Olha o que diz a palavra em João capítulo 1, versículo de número 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Olha que maravilha isso. A verdade é que esse mundo no qual nós fazemos parte, no qual nós estamos inseridos, mas nós não somos do mundo, vive em densas trevas. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19, ele fala assim: olha, aquele que espera em Cristo somente nessa vida, ele é o mais miserável dos homens. Quando nós vivemos nesse mundo, e não vivemos sobre a luz desse mundo, que é Jesus, sobre a luz dos homens, que é Jesus, nós vivemos pautado em ilusões, nós vivemos batendo cabeça, nós vivemos caminhando em trevas, e às vezes nós tropeçamos aqui, tropeçamos ali, ficamos como que dando murro em ponta de faca. Mas quando nós então estamos sendo direcionados pela luz dos homens, e essa luz tem nome, ela é Jesus, as coisas ficam claras diante de nós. Assim nós conseguimos viver a plenitude do propósito para o qual fomos criados. Você não pode ser o homem que você quer ser, mas você tem que ser o homem que você foi criado para ser. Você não pode ser a mulher que você quer ser, de acordo com a densa escuridão desse mundo. Você tem que ser a mulher que Deus te criou para ser, e assim você vai viver a plenitude, assim você vai viver a sua vida dentro de um propósito maravilhoso. Olha o que diz a palavra em Atos, capítulo 4, versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Em algumas outras traduções vai estar, pelo que importa que sejamos salvos. Então a sua salvação está única e exclusivamente em Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é a direção, Ele é o caminho, e porque Ele trouxe salvação para todos. Jesus trouxe salvação para todos. Esse é o nosso quarto ponto de reflexão. Pastor, então quer dizer que há salvação para mim? Sim, há salvação para você, porque a palavra de Deus fala que Jesus veio, e Ele trouxe salvação para todos nós, para mim, para você. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo de número 10 ao 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A salvação está em você deixar de ser apenas uma criação, uma criatura de Deus, e se tornar
filho de Deus, um filho amado. A palavra de Deus também nos diz em João capítulo 1, versículo de número 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só para você ver o quanto Deus te ama, que a palavra de Deus nos revela aqui que Jesus, Ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, veio como homem a essa terra, para nos trazer salvação, diferente do mundo, que gera condenação sobre a sua vida. Jesus, Ele não veio para trazer condenação, mas Ele veio para trazer salvação, e veio para trazer salvação eterna, e é isso que Ele tem para você, e você só vai alcançar essa salvação através dessa fé vitoriosa, vivendo diante da graça e da verdade absoluta da palavra de Deus e do próprio Deus. A fé vitoriosa garante a salvação. Então não se esqueça, creia na divindade de Jesus, porque Ele é o Filho de Deus. Creia no poder de Jesus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e nada é impossível para Ele. Creia em Jesus, porque Ele é a direção segura para a sua vida. Você não vai encontrar nenhum outro caminho, em nenhuma direção que você viver, que você trilhar, você vai ter segurança, como caminhar no caminho que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia no plano de salvação que Jesus fez para você, e o plano de salvação está em você nessa noite, abrir o seu coração, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se entregar para Ele, porque quando você se entrega para Ele, você se torna um filho amado, abençoado, você é justificado, você é perdoado, você então encontra a graça, a misericórdia e o imenso amor dele pela sua vida. Para finalizar essa reflexão dessa noite e essa série de ministrações, teve um dia em que Pedro estava diante de Jesus, e eu gostaria que você prestasse atenção em mim aqui. E diante de um discurso onde Jesus, Ele expressou as verdades do seu reino, muitos que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus, desistiram de ficar naquele lugar e de receber aquelas palavras, e então eles foram embora, eles abandonaram aquele momento, aquela reunião que estava acontecendo, e os discípulos ficaram preocupados. Então Pedro, ele chega diante de Jesus, e fala: Senhor, essa mensagem é muito dura, o povo está indo embora. Ele esperava talvez que Jesus falasse assim: olha, realmente, de repente eu peguei muito pesado. Mas a resposta de Jesus foi outra. A resposta de Jesus foi o que está escrito lá em João, capítulo 6, versículo 68. Pedro, você não vai com eles? Jesus então fala para os seus discípulos: vá com eles. E aí Pedro dá uma resposta, e Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna, se só o Senhor pode garantir a vida eterna, porque o Senhor é a salvação dos homens. E nessa noite, que você possa fazer essa mesma declaração, que através dessa palavra venha ser gerado na sua mente, no seu coração, o entendimento, a consciência que não existe vida fora de Jesus, porque a palavra de Deus diz que quem tem o Filho tem a vida, quem tem o Filho tem tudo, e que você possa fazer das palavras de Pedro a sua oração a Jesus nessa noite: Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, se só o Senhor é a salvação da humanidade,
Se só o Senhor é quem garante a nossa salvação. Que você receba essa palavra nessa noite como um grande tesouro, precioso, valoroso no seu coração. E que essa palavra venha ser germinada na sua alma e venha gerar frutos, venha gerar milagres, venha gerar uma nova vida. Essa é a proposta de Jesus, uma vida abundante aqui na terra e uma vida eterna através da salvação em Jesus nos céus. Que Deus te abençoe, e nesse momento eu quero fazer uma breve oração com você. Ó Pai, é no santo e poderoso nome de Jesus, nome que está sobre todo nome, nome pelo qual importa que sejamos salvos, é que nós te agradecemos pela tua palavra dessa noite. Nós te agradecemos por essa série de mensagens, Fé Vitoriosa, ó Pai, que recebemos ao longo dessas 10 quartas-feiras na Escola da Fé. Ó Pai, que essa palavra que gera fé no nosso coração, porque a tua palavra diz que é assim que é gerado fé no nosso coração, possa transformar completamente a nossa vida, a nossa história, a nossa mentalidade, a nossa cultura como filhos amados do Senhor, entendendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Abençoa cada um que faz essa oração comigo nessa noite. Entra com grande poder, entra como grande provedor que é o Senhor, em favor da vida de cada um, e manifeste o teu poder sobre cada família, cada lar e cada necessidade apresentada diante do Senhor, porque nós cremos que o Senhor é fiel em cumprir as promessas que o Senhor mesmo fez. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Olha só, você que recebeu essa palavra e foi abençoado, compartilhe essa palavra com outras pessoas, para que a palavra da verdade, para que a palavra da salvação, para que essa palavra de poder e de fé alcance a vida de outras pessoas e transforme a vida de outros. Que Deus te abençoe. Eu fico por aqui e até mais.